Olá, aqui é o Ravi e você está no Retromando. Hoje, na história dos videogames, vamos falar sobre a história da emulação. A emulação de consoles é hoje algo tão natural quanto abrir qualquer programa no seu PC, mas nem sempre foi assim. Durante boa parte dos anos 90, a emulação era quase que um segredo de bastidor. Neste vídeo, a gente vai entender como os emuladores surgiram, o impacto cultural que tiveram e os dilemas legais. Antes de tudo, vale a pena explicar o que é um emulador. Um emulador é um programa de computador que simula o funcionamento de um console, um computador antigo ou de qualquer outro hardware. Com ele, você pode rodar jogos ou softwares feitos originalmente para outro sistema, mesmo sem ter o aparelho original. É como se o seu computador fingisse ser um Super Nintendo, um PlayStation ou até um fliperama dos anos 80. Isso permite que jogos clássicos sejam revividos, estudados e preservados. E, claro, também jogados por novas gerações. Nos anos 90, os PCs começaram a ganhar força. As máquinas estavam mais rápidas e os desenvolvedores mais curiosos. Era questão de tempo até que alguém tentasse simular por software o hardware de consoles clássicos. Mas o desafio era enorme. As fabricantes como a Nintendo raramente divulgavam as especificações técnicas dos seus aparelhos. A única forma de entender como eles funcionavam era através de engenharia reversa. O famoso desmontar para poder entender. Os primeiros emuladores, como o iNES e o Super Vasofame, eram bem limitados. Rodavam poucos jogos com gráficos quebrados e às vezes o som ausente. Mesmo assim, acenderam uma fagulha, a ideia de que seria possível reviver jogos antigos no computador sem o hardware original. Ao mesmo tempo, surgia outro problema: a legalidade. Distribuir ROMs, cópias digitais dos cartuchos, sempre foi uma zona cinzenta. Tecnicamente, só é legal se você tem o cartucho original e faz o dump por conta própria. Mas na prática, ROMs se espalhavam livremente pela internet. A Nintendo, como de costume, foi sempre a primeira a reagir. Nos anos 90 e 2000, processou sites, pressionou fóruns e tentou impedir que a emulação crescesse. Mas o efeito foi o contrário. Quanto mais proibido, mais gente se interessava. E nesse cenário, surgem dois extremos da emulação. De um lado, projetos abertos como os SNES e do outro, o Blim. O Blim não era só mais um emulador, ele era pago, e mais do que isso, ele emulava PlayStation 1, o console da vez, em plena ativa. Lançado em 1999 por uma pequena empresa chamada Blim Inc., o emulador prometia rodar jogos de PS1 no PC com a resolução melhorada, suporte a teclado e até texturas suavizadas. Era um tapa na cara da Sony, e ela respondeu à altura. A Sony processou a empresa por violações de direitos autorais, alegando que o Blim usava a BIOS da PlayStation, mesmo o time jurando que tudo foi feito via engenharia reversa, sem uso de códigos proprietários. A guerra se estendeu por anos, e apesar da Sony perder alguns processos, com o juiz reconhecendo que a engenharia reversa, neste caso, era legal, a pressão financeira foi tanta que a Blim Inc. fechou as portas em 2001, mas o estrago estava feito. O Blim rodava Gran Turismo e Metal Gear Solid melhor do que no próprio console. E isso acendeu a discussão de até onde vai o direito das empresas e até onde vai o direito dos consumidores. Enquanto o Blim criava uma guerra com a Sony, o SNES era pura paixão. Lançado publicamente em 14 de outubro de 1997, ele foi criado por dois desenvolvedores anônimos, o ZS Knight e Demo. Escrito em Assembly 86, o SNES era absurdamente rápido. Enquanto os outros emuladores exigiam máquinas caras, o SNES rodava liso até num Pentium 1 de 133 MHz. Com 16 MB de RAM, você já rodava com som. Se não tivesse, bastava desligar o áudio ou usar frame skip, e essa leveza abriu portas para uma geração inteira. E mais, os SNES era amigável, tinha interface simples, atalhos rápidos, filtros gráficos, suporte a joystick, save state e até rewind, anos antes disso virar padrão. Além disso, você poderia gravar inputs de controle, compartilhar os arquivos .cmv, que não eram vídeos, mas eram comandos de controle leves e ideais para conexões de escada. E isso abriu o caminho para algo novo, o TAS, Tool Assisted Speedrunning. Entre 1998 e 2002, o SNES evoluiu rápido, começou no DOS e ganhou uma versão para o Windows e até Linux. Suportava Super Scope, pistola Justifier, mouse do Mario Paint, trapaças como Game Genie, Action Replay e até os famigerados chips especiais como Super FX. Foi um dos primeiros a rodar com precisão o modo 7,
e efeitos de transparência, essenciais para Chrono Trigger, Yoshi Island e outros clássicos. Enquanto isso, o SNES 9X aparecia como rival, mais preciso, sim, mas também mais pesado. Rodava bem só em máquinas modernas. Os SNES dominavam nos PCs mais simples, o que em países como o Brasil fez toda a diferença. Com o tempo, o hardware evoluiu, a realidade mudou e os SNES todo escrito em assembly se tornou difícil de manter. E pior, difícil de portar para novas arquiteturas. Em 2005 o código foi aberto e em 2007 o desenvolvimento parou. Ele passou o bastão para o SNES 9X e depois para o BaseNES, um emulador focado em fidelidade absoluta ao hardware original, mesmo que isso custasse desempenho. Mas os SNES já tinham cumprido seu papel. Hoje, a emulação é parte vital da preservação da história dos videogames. Consoles quebram, mídias físicas apodrecem, mas o software pode ser salvo, estudado e até melhorado. Emuladores modernos oferecem gráficos em HD, correção de bugs, traduções de jogos nunca lançados no Ocidente e até multiplayers online, em jogos que nunca tiveram isso. E mesmo empresas como Nintendo, Sony, Microsoft já usam a emulação para relançar clássicos. A legalidade ainda é um campo nebuloso, especialmente quando falamos de ROMs, mas o valor cultural, técnico e histórico dos emuladores é inegável. Eles não apenas mantêm os jogos vivos, eles contam uma história. E no centro dessa história está os SNES, um programa feito por dois apaixonados que, sem saber, mudaram o futuro da emulação. Se você já jogou Super Metroid, Final Fantasy VI ou Donkey Kong Country no PC nos anos 2000, chances são de que foi nele. Os SNES não é só um emulador, é uma memória, uma história viva. Neste vídeo, eu quis abordar um pouco sobre a história dos emuladores. No futuro, vou trazer episódios específicos sobre cada emulador que marcou época. A ideia é que esse vídeo sirva como uma porta de entrada para esse universo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo qual foi o primeiro emulador que você usou e qual o jogo você mais queria jogar naquela época. Espero que você tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!